Os fariseus e saduceus eram dois grupos influentes no judaísmo durante o período do Segundo Templo, aproximadamente entre os séculos 3 a.C. e 1 depois de Cristo, particularmente ativos na Judéia no tempo de Jesus. Os fariseus eram conhecidos por sua ênfase na observância estrita da lei mosaica e das tradições orais que acompanhavam essa lei. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos e na existência de anjos e demônios. Eles eram populares entre as massas e tinham uma influência significativa nas sinagogas locais. O movimento farisaico é considerado um precursor do judaísmo rabínico moderno. Já os saduceus eram um grupo composto principalmente pela elite sacerdotal e aristocrática. Diferentemente dos fariseus, os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem em anjos ou demônios. Eles se concentravam estritamente na interpretação literal da lei escrita, a Torá, e rejeitavam as tradições orais valorizadas pelos fariseus. Os saduceus tinham grande influência no Templo de Jerusalém e mantinham uma posição de poder significativa no Sanedrim, a alta corte judaica da época. Ambos os grupos tinham visões religiosas e políticas distintas, o que frequentemente os colocava em conflito não apenas entre si, mas também com outras seitas e movimentos dentro do judaísmo do período do Segundo Templo. Essas diferenças são evidenciadas em várias passagens dos evangelhos do Novo Testamento, onde Jesus interage e muitas vezes confronta ambos os grupos. No contexto da discussão sobre fariseus, saduceus e os ensinamentos de Jesus, tradições referem-se a práticas, interpretações e costumes religiosos que foram desenvolvidos e transmitidos ao longo do tempo dentro do judaísmo. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhuma das nossas mensagens e fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois são como túmulos caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda impureza. A palavra grega utilizada neste texto de Mateus 23 para hipócritas é upócrites, que significa intérprete, ator, artista de teatro, dissimulador, impostor. E por que isso é muito importante? Porque a acusação de Jesus com relação aos fariseus estava no fato de eles estarem atuando, serem sinceros em sua religiosidade, quando na verdade eles não eram. Por fora, Jesus diz, eles eram aparentemente belos, mas por dentro eram como sepulcros, cheios de morte. Isso deixa muito claro que o Senhor Deus ele valoriza o coração sincero mais do que rituais vazios. Os fariseus não eram sinceros em sua prática religiosa. É importante lembrar também que a hipocrisia distancia o homem de Deus, enquanto a humildade o aproxima. Por que é que na nossa geração nós temos tantas pessoas desviando, frias na fé? Por que é que na nossa geração nós temos tantos crentes incrédulos, digamos assim? Tantas pessoas que vão à igreja, mas que não acreditam em nada? Exatamente por causa disso. Porque elas estão atuando. São hipócritas. Elas estão querendo mostrar ou enganar a si mesmas, não sei, que são religiosos, agradáveis a Deus, mas o seu coração não é sincero. Deus conhece o coração. Nada está oculto aos seus olhos. É muito, muito importante que você tenhamos o cuidado de viver uma vida sincera, um cristianismo sincero diante de Deus. Assim como a mulher pecadora, assim como a mulher que o Senhor Jesus perdoou, que enquanto ele estava conversando com o fariseu, ela entrou por detrás dele em silêncio, ajoelhou aos seus pés, começou a chorar e enxugava os seus pés com os seus cabelos. Jesus diz que ela foi perdoada. Essa é a atitude que ele espera de mim e de você, que nós sejamos sinceros. Jesus, porém, lhes disse: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Os saduceus eram um grupo religioso que praticamente não acreditava em nada. Eram muito céticos. Eles eram apegados a quê? À tradição religiosa. E com relação a eles, o Senhor Jesus diz que eles erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus.
Não permita que a tradição religiosa limite sua compreensão do poder infinito de Deus. Há muitos cristãos céticos. Muitos cristãos que não acreditam mais em nada, não acreditam no poder de Deus, não acreditam na palavra de Deus muitas vezes, eles só acreditam naquilo que vem. Os saduceus não acreditavam no aspecto espiritual da fé. Eles não acreditavam em anjos, em demônios, em nada. Só acreditavam na estrita lei. Não é essa a vontade de Deus para a minha e para a sua vida, porque existe uma batalha espiritual ao nosso redor. Sim, o mundo espiritual é real. E o apóstolo Paulo, falando sobre isso, diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Não permita que o seu coração se endureça e que você se torne um cristão cético. A abertura espiritual é fundamental para que nós possamos experimentar o poder e a graça de Deus em nossas vidas e no dia a dia. Muitos cristãos que não têm vontade de orar ou não se sentem estimulados a orar porque eles dizem: a minha oração não vai mudar nada na soberania de Deus. Ou seja, se tornaram incrédulos. É a mesma coisa que Nicolas, meu filho, dizer: pai, eu não vou mais conversar com o Senhor porque no final é a sua vontade que é estabelecida, porque o Senhor é o Pai. Não faz o menor sentido. Eu sei que é um exemplo meio extremo, mas o princípio é o mesmo. A oração não se trata de mudar a vontade de Deus, se trata de relacionamento. A oração de fato não muda Deus, mas muda a mim, muda a você. E o Senhor Jesus disse que nós devemos perseverar nela constantemente. Vocês deixam de lado o mandamento de Deus e se apegam às tradições dos homens. No contexto da discussão sobre fariseus, saduceus e os ensinamentos de Jesus, tradições referem-se às práticas, interpretações e costumes que foram desenvolvidos e transmitidos ao longo do tempo dentro do judaísmo. Em nossos dias, eu cito tem um exemplo que me vem à mente. Por exemplo, o fato de igrejas batistas mais tradicionais não permitirem o uso de bateria por causa do seu barulho. Ou o fato de uma parte da Assembleia de Deus não permitir que as mulheres usem calça jeans. A Bíblia proíbe a bateria ou a calça jeans? Não. Mas um grupo de pessoas, intérpretes da Bíblia, entenderam que sim. Por que é que eu cito esses dois exemplos? São os que me vieram à mente enquanto eu refletia sobre o tema e são os dois que eu tive mais proximidade. Então eu conheço bem tanto um contexto quanto outro contexto. O que eu quero dizer é que nem sempre as pessoas que entenderam desse jeito o fizeram por mal. Mas o fato de elas entenderem desse jeito não deve anular o que a Bíblia diz, entende? É a soberania da palavra de Deus que deve permanecer. No caso dos fariseus e saduceus, eles se apegavam mais às tradições, ou seja, mais às interpretações dele do que dizia a lei, do que da própria lei. Por isso que Jesus, quando começa a ministrar, ele diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Porque em suas muitas interpretações erradas, eles acabavam criando tradições humanas que mais distanciavam o povo de Deus do que aproximavam. Esses dois exemplos, para mim, parecem bem sensatos. O da bateria e o da calça jeans. O que eu quero dizer é que no seu relacionamento com Jesus e no meu, as tradições humanas nunca devem substituir o mandamento da palavra de Deus. Não se acostume a uma tradição religiosa, cristã ou o que quer que seja, que nega a palavra de Deus. Não se acostume. Não viva como escravo. O Espírito Santo, ele nos guia à verdade e à liberdade em Cristo, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade que Deus quer que você viva. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós lhe damos graças pela Tua palavra, que ilumina nossos caminhos e nos ensina a verdade. Ajuda-nos a buscar a autenticidade em nossa fé, longe da hipocrisia e do orgulho. Como a Tua palavra nos ensina, como o Senhor Jesus nos ensina com relação aos fariseus e saduceus. Que possamos ter corações sinceros e humildes diante de Ti, vivendo não apenas em conformidade com a lei, mas também com o amor e a compaixão que ela representa. Senhor, abre nossos corações e mentes para a Tua obra constante em nossas vidas. Que não sejamos cegos pelo ceticismo ou pelas tradições religiosas, mas que estejamos sempre dispostos a acolher a Tua nova obra e revelação.
Ensina-nos a valorizar a Tua palavra acima de todas as tradições humanas, buscando em Ti a sabedoria e a verdade. Que nosso caminhar seja guiado pelo Teu amor e Tua graça, refletindo o Teu caráter em cada ação e decisão. Nós oramos assim crendo, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que para não cometer o erro dos fariseus e dos saduceus, nós precisamos ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada em nosso dia a dia. Muitos cristãos têm dificuldade nesse sentido, mas para lhe ajudar, eu criei o curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Com o método de estudo da Bíblia que eu compartilho nele, você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada no seu dia a dia. É exatamente o que eu tenho feito ao longo do tempo e é o que tem mudado a minha vida. Para mais informações, link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Voltando ao devocional, qual dos princípios bíblicos mais falou com você? Me diga nos comentários. Neles, você pode fazer o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva nos comentários: adoração sincera. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.